Agora na Rádio Ponto de Fé, online, a palavra com o pastor Evandro. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo, graças a Deus, estamos de volta com mais uma palavra de Deus, palavra de vida para o seu coração. Quero desejar a todos que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te renovar e que Deus possa atender os desejos do teu coração. Para isto, eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir a Deus que aonde quer que você esteja, a mão dele esteja estendida para você. Meu amigo e minha amiga, eu gostaria de levar hoje uma palavra de Deus para o teu coração e eu quero chamar a atenção de todos, porque no dia a dia nós temos aí nos deparado, né? Às vezes quando você vai assistir um programa de televisão que se diz programa evangélico, você encontra pastores desesperados, pastores, sabe, implorando a ajuda econômica do povo. Você encontra pastores suplicando, socorra esta obra, socorra. Os pastores, nós temos visto aí pastores desesperados pedindo socorro, socorro, socorro. Sabe, minha amiga e meu amigo, isso me deixa um pouco assim, sabe, preocupado. Será que Deus, ele desamparou, abandonou esses pastores? Será que Deus não está olhando para esses pastores? Porque a coisa para eles parece que está feio demais. Eles estão diante de uma televisão ou de um rádio, desesperado, por favor, socorra, socorra. Aí quando nós lemos a palavra de Deus, lá em Josué, eu tenho que ler Josué, porque a palavra de Deus diz que Deus fala a Josué e anima-o. Josué capítulo 1. Deus, ele viu Josué desanimado, né? Cabisbaixo, tal. Então Deus, ele foi ali para animar a Josué. Parece que nós temos que orar por esses pastores, porque Deus precisa animá-los, fortalecê-los, colocar mais fé neles. E é interessante, né, minha amiga e meu amigo, se você é pastor, é interessante, né, pastor, que muitas vezes quando o pastor está no altar, ele, né, na hora que ele vê as pessoas com necessidades econômicas, necessidades na família, vocês têm que confiar em Deus, vocês têm que crer que Deus é o nosso provedor, que Deus vai prover para você o que está faltando. Minha irmã, meu irmão, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas por que, sabe, minha amiga, ultimamente, por eu ver essas cenas, que para mim é umas cenas vergonhosas, é umas cenas, sabe, tristes, ver pastores desesperados, ver pastores, sabe, clamando pelo socorro, pela obra de Deus. Minha amiga, meu amigo, é bom lembrar a todos, e eu quero lembrar a todos, que se a obra é de Deus, ela não vai ter nenhum problema econômico. Sabe por quê? Porque Deus, a obra é dele. E segundo a palavra dele,
Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Então, se a obra é de Deus, Ele vai completamente suprir cada uma das necessidades da obra dele. Deus não vai deixar faltar o dinheiro para pagar a renda, o aluguel. Deus não vai deixar faltar o dinheiro para pagar a luz, pagar a água. Deus jamais Ele vai deixar que a obra dele seja envergonhada. É por isso que muitas e muitas vezes o próprio Jesus, ele teve que usar, da autoridade, do poder, para prover o que estava faltando ali na obra dele. Quando nós paramos para ler a multiplicação do pão e do peixe, que estava faltando ali a comida para aquele povo. Então Jesus, ele agiu a fé, ele agiu, tomou atitude, ele orou, buscou a solução. Não é o que nós temos visto com muitos pastores que realmente me preocupam. Pastores desesperados. Os pastores, enquanto ele está falando, está lá passando na telinha da televisão assim: socorra esta obra. Ou eles próprios, socorra esta obra. Meu amigo e minha amiga, vamos entender o que diz a palavra de Deus. Deus diz assim, versículo 1 de Josué, do capítulo 1, do versículo 1 em diante. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Agora dispõe-te, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Primeira coisa, minha amiga e meu amigo, e você que de repente é um pastor que está desesperado, Está desesperado porque está faltando dinheiro para pagar o aluguel da tua igreja, está faltando dinheiro para pagar a água, pagar a conta. Espera aí, por que está faltando? A palavra de Deus diz que Deus não iria desamparar. E quantos pastores no altar, na hora de falar para o povo, diz assim: olha irmão, olha irmã, o Senhor não vai te desamparar, o Senhor não vai te abandonar. Se Deus não abandona aquela senhorinha que ganha um salário mínimo, aquela senhorinha ali que às vezes nem salário ganha, e ela tem que dar a oferta dela, porque Deus não vai desamparar ela? Por que Deus desampara o pastor? Por que há pastores desesperados? Por que há pastores que estão completamente, desesperados? Ajude essa obra. Eu preciso de 300 pessoas, eu preciso de 100 pessoas, eu preciso disso, Irmão, irmã, não é Deus com esse pastor, não? Por que o membro, por que aquele filho, aquela filha tem que crer que
Deus não vai desamparar ela? Essa palavra não serve para o pastor? E diga-se de passagem que quando Deus foi dar essa mensagem aqui, foi exatamente para o líder. Moisés havia morrido, né? Moisés estava morto, e agora Josué era o novo líder daquele povo. Josué tinha que conduzir aquele povo à terra prometida. E Josué estava assim meio desanimado, né? E Deus então vem e Deus aplica um ânimo nele, dizendo assim: olha, Josué, ninguém vai te resistir, rapaz. Ó, eu sou contigo, Josué. Eu sou contigo. Eu não vou te desamparar, não. Aí Deus, então, ele diz: sê forte, Josué, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento prometido aos seus pais. Aí Deus diz novamente para ele: olha, Josué, tão somente ser forte e muito corajoso. Está amarrado. Só ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Minha amiga e meu amigo, veja que Deus, ele procura dar a direção ao líder Josué, o que ele tinha que fazer para ter prosperidade no ministério dele, para que ele fosse bem sucedido no ministério dele. Sabe que é o problema de muitas pessoas? Que elas querem ser bem sucedido no ministério, querem ter grandes programas de televisão, grandes programas de rádio, querem comprar rádio, querem comprar televisão, querem fazer grandes templos, grandes igrejas. Aí fica desesperado, sufocando as pessoas, fica chorando nos púlpitos, chorando, sabe? Que a Bíblia manda o sacerdote chorar é para poupar o povo. A palavra de Deus manda o sacerdote chorar no púlpito, no altar, é para abençoar o povo, porque o povo está sofrendo, o povo está perecendo, o povo está gemendo. Mas não, nós temos visto o sacerdote chorando, é para ajudar o ministério dele. Ajude, porque a gente tem que pagar o programa de rádio, temos que pagar, temos muitas despesas. E quem manda fazer despesa se não pode pagar? Se ele não tem, se o pastor, se o pregador não tem fé, não acredita que Deus vai suprir a necessidade do ministério dele, então para que ele fica fazendo coisas que ele não pode? Amigo, amiga, segue esse raciocínio comigo. Deus dá a direção. Deus disse para Josué, vou ler novamente, ele disse assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andar. Sabe qual é o grande problema de muitos pastores, pregadores da palavra de Deus? É que eles não querem fazer as coisas como Deus manda fazer, como Deus ordena. Eles querem fazer as coisas do jeito dele. Aí você vê aí um monte de pastores. Uns dias atrás eu estava mexendo aqui na internet, eu vi um pastor dentro de um poço. Um homem deveria ter quase uns 100 quilos, dentro de um poço todo sujo, e fazendo ali aquele alvoroço todo para chamar a atenção das pessoas, para participar de uma campanha, entendeu? De uma campanha, para que Deus viesse tirar a pessoa do fundo do poço. Para que Deus, se as pessoas fizessem essa campanha, então a vida econômica dela ia sair do fundo do poço. A vida dela ia sair do fundo do poço. E por que ele não sai também? Por que essa pessoa que está chorando, que fica chorando, lamentando, não luta para Deus tirar ela do fundo do poço? Meu irmão, minha irmã, você ouvinte dessa mensagem, sabe de uma coisa: Deus não coloca a gente em desespero.
Deus não vai nos dar um ministério para nos deixar desesperado. Ele disse: eu serei contigo todos os dias da tua vida. Agora, muitos pastores aí, sabe, que querem conquistar o mundo. Sim, se Deus... Quando nós lemos o Salmo 2, quer ver o que diz o Salmo 2? Quer ver o que diz o Salmo 2? Olha só o que diz o Salmo 2. É interessante a palavra de Deus, né? Você vê o que diz o Salmo 2, diz assim, ó: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Então, se o pastor quer conquistar o mundo inteiro, vai orar, vai clamar a Deus, vai fazer o teu sacrifício diário. Mas não, eles querem conquistar rápido, urgente. Então fica desesperado. Aí fazem dívidas e dívidas que muitas vezes eles não têm como pagar, manter. Mas aí fica chorando, fica suplicando, entendeu? Para o povo. Então eu pergunto, ora, se um membro de uma igreja, se um frequentador de uma igreja tem que crer que Deus vai atender a necessidade dele, porque o pastor também não tem que crer? E o que o pastor manda o membro fazer? Ficar chorando diante do patrão? O patrão me socorra porque eu estou endividado, ou o patrão me socorra porque eu tenho muitas contas para pagar. Ou o pastor manda a pessoa orar, buscar Deus, jejuar, santificar a vida. Então, se o pastor ensina o povo a lutar, ele tem que ser o primeiro a estar lutando. Ele tem que estar na frente. Então Deus disse para Josué: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu creio que Deus é comigo. O ministério que Deus colocou nas minhas mãos, minha amiga e meu amigo, é pequenininho, em vista dos que tem por aí, pequenininho. Mas a obra é dele. A palavra de Deus diz que quando você vai, sabe, lá quando você vai na parábola dos talentos, você já parou para observar que Deus dividiu os talentos de acordo? Deus não deu para todos o mesmo talento. Agora, diz a palavra de Deus, minha amiga e meu amigo, que Deus deu o talento segundo a capacidade de cada um. Por exemplo, se Deus deu para mim um talento, é porque Ele vê que eu tenho apenas a possibilidade de negociar um talento, mas Ele me deu o talento, então eu tenho que negociar esse talento. E se eu quero crescer, então eu preciso, agir. Eu tenho que agir o meu talento, mas agir como? Agir na força do meu braço? Agir com a minha própria sabedoria? Não. Eu tenho que agir, minha amiga e meu amigo, segundo a palavra de Deus, confiando em Deus. Eu tenho que agir acreditando que Deus está na frente e que vai dar certo, que vai funcionar. O problema é que as pessoas querem agir, sabe, na sua própria sabedoria, do seu jeito. Aí fica aí desesperado. Aí fica aí um monte de pastores aí desesperados, chorando, sabe? Chorando, pastores sem saber o que fazer, pastores praticamente implorando para que o povo dê dinheiro, dê ofertas para ajudá-lo no seu ministério.
Mas o Senhor, ele dá o talento a cada um. Ele dá os talentos. E a um ele deu 1, a outro ele deu 2, a outro ele deu, né? Deu 3, deu 5. Então, ora, a um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2, a outro ele deu 5. O que deu a 5, ele multiplicou 10. Aleluia, glória a Deus. Multiplicou porque ele agiu e foi lá. O que deu 2 também multiplicou. E o que ganhou 1, ele enterrou o talento. Então, se a pessoa enterra o talento dela, aí é problema dela. Mas a verdade é que Deus não nos dá talento para a gente enterrar. Mas também Deus não vai nos dar nada que nós não possamos fazer, porque a Bíblia fala que Ele deu os talentos a cada um segundo a capacidade. Então Deus dá aquilo que a gente vai suportar. Mas parece, pela atitude de muitos pastores, que ele não está aguentando o talento que Deus deu. Então ele fica desesperado. Mas Deus está dizendo, olha, não temas, não te espantes, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andar. Ora, se Deus é contigo, o pastor, ou seja lá você quem for, que está desesperado porque você tem muitas coisas para pagar e não tem dinheiro, ora a Deus, busca a Deus. Mas para de ficar chorando diante da televisão, para de ficar chorando diante dos microfones, do púlpito. Chora para Deus abençoar o povo. Chora para Deus mudar a vida do povo. Porque aí certamente não vai faltar. A obra de Deus, meu amigo, minha amiga, nunca será desamparada. Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o supridor da sua obra. Ele supre a sua obra. Então um pastor desesperado, ele deve ter algum outro pensamento. Aí eu gostaria de terminar essa mensagem lendo para todos o capítulo 2 de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos surgirão as suas práticas, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também movidos, presta atenção, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Você veja o versículo 3 aqui. Também movidos por avareza. Infelizmente tem muitos pastores aí avarentos. Quanto mais tem, mais quer ter. Quanto mais tem, mais quer ter. Tem pastores aí que estão fazendo exatamente o que aquele homem rico fez, destruiu o celeiro para construir outro maior, porque tem tanta riqueza, entendeu? E quanto mais ele tinha, então ele foi destruindo e fazendo. É assim que tem acontecido. Mas o problema é que esses pastores têm adquirido tudo isso da forma que muitos têm visto aí, ó, na televisão. Tem visto aí nas rádios, chorando, implorando, suplicando para as pessoas socorrerem a obra. Quem socorre a obra de Deus é Ele. É Ele, meu irmão. Ele vai enviar as pessoas certas para ofertarem, para dizimarem, para suprir as necessidades da obra dele. É Ele. Porque não cai de forma nenhuma um fio da nossa cabeça sem que Deus não permita. Continuando a leitura, diz assim: ora, Deus não poupou anjos,
quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas perseverou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo-os a cinza, as cidades Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles seguindo a carne, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferiram contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nodas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto branqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor. Olha bem, meu irmão, essas pessoas que ficam assim desesperados, é porque eles seguem o mesmo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservado a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de termos escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixa enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Sabe, minha amiga e meu amigo, é grande esse texto aqui, você deve meditar novamente para você entender. Existem muitos falsos pastores, falsos mestres, existem muitas pessoas que querem usar a palavra de Deus para o seu próprio proveito. Infelizmente, a grande dificuldade de muitas pessoas se entregarem para Jesus é que elas têm um pensamento qual elas dizem assim: todo pastor é ladrão. Esses pastores só pensam em dinheiro.
E por que essas pessoas estão com essa impressão que todo pastor só pensa em dinheiro? É, infelizmente, por causa desses desesperados que fica aí na televisão, na rádio e nos púlpitos, entendeu? Pedindo socorro econômico às pessoas. E o único socorro que eles querem é o dinheiro. Se você for falar assim para esse pastor que está desesperado, pedindo socorro pela obra dele, você fala assim: pastor, então vou orar pelo Senhor, vou jejuar para que Deus possa dar o suprimento para a sua obra, para o seu ministério. Certamente eles não vão ficar muito felizes não, porque eles ficam felizes quando você socorre e pega lá o númerozinho da conta deles e manda, né, o dinheiro, o seu dízimo, manda as suas ofertas para socorrer a obra que ele diz ser obra de Deus. Porque Deus, minha amiga, é o dono de tudo. Eu, pastor Evandro, estou no ministério aonde, se Deus não suprir esse ministério, ele está perdido, ele acaba. Porque eu não vou ficar de maneira nenhuma diante do altar, entendeu? Chorando, suplicando para o povo ajudar a obra que é de Deus. A obra de Deus. E eu creio, minha amiga e meu amigo, eu creio que Deus é poderoso para fazer, surgir pessoas que amem a obra dele e ofertar, dizimar. É o que tem acontecido aqui no nosso ministério. Muitas vezes a pessoa passa na porta da igreja, ela entra, eu falo: pois não, o que a senhora deseja? Não, eu vim colocar meu dízimo. Isso tem acontecido várias vezes. Pessoas que eu nunca vi, que não são membros, não são frequentadores da minha igreja, e entra para trazer o dízimo. Glória a Jesus, né? Mas eu estou fazendo o que Jesus mandou fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou pregando a palavra dele. Eu não tenho um programa de televisão, não tenho um programa de rádio, porque no momento eu ainda não tenho recursos para isso. Mas eu estou orando, porque Jesus falou o quê? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris. Eu estou pedindo. Agora, se Deus quiser dar, amém. Se ele não der, a obra é dele, não é minha. Agora, minha amiga, meu amigo, cuidado para você não ficar sustentando aí, homens, achando que você está sustentando a obra de Deus. Cuidado. O que tem aí de pastores, infelizmente, roubando as ofertas que são colocadas no altar, não está no gibi. Pastores, estou falando sem nenhum medo. Eu sou pastor há 20 e poucos anos. Eu sou pastor, meu irmão e minha irmã, há 20 e poucos anos. Eu não tenho medo de falar isso. E não me preocupo por falar isso. O que tem de pastores aí fazendo a vida, roubando do altar as ofertas, é por isso que o fogo tem se apagado, porque as ofertas, elas não permanecem no altar. As pessoas vão lá e sacrificam, põem a oferta no altar. E vêm as pessoas, aqueles que se aproveitam e tiram a oferta do altar. Pessoas vivendo uma vida, de luxo com uma oferta. Não que Deus não tenha o melhor para o sacerdote, para os servos dele. Tem. Mas o problema é que muitas pessoas estão vivendo, buscando os seus próprios interesses. É triste se eu, com essa mensagem, deixei alguém chateado. Reclama com Deus. Leia a Bíblia. Porque é muito fácil nós pastores chegar para o povo e falar assim: você tem que confiar em Deus. Então o pastor não tem que confiar em Deus, não? O pastor não tem que pedir, não? A palavra de Deus diz: pedir, dá-se-vos-á. Mas não é só ficar pedindo ao povo chorando, não.
Eu peço oferta, eu peço o dízimo, mas eu não vou ficar derramando uma lágrima, porque a obra é de Deus. Isso não é orgulho não, é confiança, que se é de Deus, Ele suprirá cada uma das necessidades. E se Ele, minha amiga e meu amigo, quiser pegar essa obra que é pequena, essa igreja que é pequena, e fazer ela se tornar grande, isso para Ele não é difícil. A obra é dele. E que nós, pastores, possamos ter essa consciência e não ficarmos envergonhando o Evangelho. Infelizmente, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que nem todos os pastores, eles são ladrões, interesseiros. Nem todos os pastores estão fazendo a obra de Deus para ganhar dinheiro. Não, não, não e não. E Deus é testemunha disso. Mas fica atento, porque esses que você vê desesperado, é porque eles não estão fazendo a obra de Deus. Eles usam a palavra de Deus, mas não é a obra de Deus. Eles usam a ovelha, usam o povo, mas não é a obra de Deus. Porque a obra de Deus, Jesus sempre irá trazer a providência. Jesus sempre irá prover o sustento para a obra dele. Que Deus abençoe a igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que são sinceros e honestos. E eu digo para você, pastor, você que se diz e que se realmente reconhece como um homem de Deus, você que é um homem de Deus, você que realmente crê no chamado de Deus para pregar a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. Eu quero terminar lendo para você esse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Existem muitos com título de pastor que vive uma vida completamente errada. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Olhe para mim, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, presta atenção. Não saia seguindo o conselho desses pastores ímpios, enganadores, aproveitadores do povo. Não faça isso. Você quer crescer seu ministério, quer crescer sua igreja? Continua andando nos caminhos do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus, que no devido tempo, Ele vai dar o crescimento no seu ministério. Ele usa a cada um segundo Ele quer usar. Agora, não seja enganado, porque muitos pastores já chegaram para mim e falaram assim: o pastor Evandro, você tem que fazer assim, vamos fazer assim, porque estou fazendo a minha, está dando certo. Não estou nem aí para eles, quer nem saber se ele está fazendo uma besteira lá e está enchendo a igreja, que está entupindo, que está arrebentando com oferta. Isso não me traz nenhum prazer, porque o meu prazer é servir a Deus com sinceridade, com integridade. Meu amigo, que Deus te abençoe abundantemente.